Graça e paz para você que está chegando aqui no canal Graça e Paz. Mais um vídeo para a honra e glória de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, hoje estamos vindo aqui com este vídeo para falar de um assunto que já foi muito ouvido, certo? Mas iremos analisar os acontecimentos que de repente talvez você deva ter ouvido de modo errado, ou foi falado de modo errado, melhor dizendo. Iremos falar aqui sobre Jacó, Rebeca, Isaac e Esaú, certo? Você já deve ter ouvido falar sobre a vida de Jacó, de Isaac, Esaú, Rebeca, né? Muitas pregações chamam Jacó de enganador, que ele roubou a primogenitura de Esaú, certo? E enganou o próprio pai para conseguir o que ele queria. Já parou para analisar sobre essa história, dos acontecimentos de tudo que aconteceu? Será que as pessoas se atentaram aos detalhes da história envolvida ali? Vamos ver todos esses detalhes aqui hoje, mas antes de a gente olhar a história de Jacó, vejamos uma coisa para a gente já começar a se atentar das coisas que a gente já ouviu, ou está ouvindo, ou irá ouvir, certo? Se Jacó ele fez tão errado assim, por que é que Deus dá uma declaração boa acerca dele e ruim acerca de Esaú? Não está entendendo ainda? Então vejamos aqui primeiro em Malaquias capítulo 1, versículos 1 ao 3, que diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor Deus dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Nesse versículo 4 aqui, está se referindo exatamente a Esaú, ou pelo menos ao povo de Esaú, porque quando Isaac estava preparando aquela comida, aquele guisado de lentilhas que Esaú recebeu em troca da primogenitura, recebeu aquele guisado vermelho, guisado de lentilhas, está escrito na palavra que por isso se chama Edom, né? Mais ou menos assim, referindo-se a Esaú, ou pelo menos ao povo, à família dele, né? Mas vamos ver, eu estou lendo aqui na Bíblia, ó, não sei se dá para ver por causa da tela, mas deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de modo que vocês possam ver. Ó, tô lendo a palavra aqui, Malaquias capítulo 1, li do 1 ao 4. Eu ia ler do 1 ao 3, mas vi interessante também ler o versículo 4. Então, a gente vai ver uma outra passagem da qual o Senhor fala acerca de Jacó e de Esaú, pelo menos, né? Aqui Deus está dizendo que amou a Jacó. Como que Deus ama um mentiroso, um enganador, como é dito aí pelas pessoas, pelas pregações que nós ouvimos? Interessante, né? Será que ele foi tão errado assim? Vejamos uma outra passagem da qual Deus fala sobre Esaú, e o que ele fala sobre Esaú não é nada bom.
Então nós vamos ver Hebreus capítulo 12, versículos 14 ao 17, que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então a palavra do Senhor ela é muito clara, né? Aqui quando o autor de Hebreus está falando, né? Está inspirado por Deus, aconselhando a igreja a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E como recebemos essa santificação? Como Jesus disse na oração que ele fez em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, pela obediência e prática da palavra, nós somos por Deus santificados, certo? E aqui, ele diz como ser santificado, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, né? Seja faltoso de obediência à vontade de Deus, né? Não falte obediência em nós para com Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, né? Aquele caso de não poder falar mal de ninguém, nenhum, principalmente uns dos outros dentro do corpo de Cristo. Também tem o caso de que se algum irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta e vai se reconciliar com ele, né? E assim por diante, perdoando-vos uns aos outros como Cristo vos perdoou, né? Tudo isso aí nós temos que praticar para que essa raiz de amargura não brote em nós, né? Porque se brotar, vai contaminar muitos. Isso não é bom diante do Senhor. E aqui continua: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, né? Impuro é uma pessoa que não se purifica ou nunca foi purificada. De que maneira? Por crer em Cristo pela palavra da verdade, né? Crer em Cristo pela palavra da verdade purifica dos pecados. Permanecer crendo mantém sendo purificado. Deus purifica o espírito, a alma e o corpo, certo? Pela prática de fé, né? Ou profano, alguém que adultere a palavra, né? Alguém que transforme a verdade em mentira, a mentira em verdade, alguém que pegue algo que é o amargo e passe e fale que é doce e o doce em amargo, essas coisas assim, né? Pessoas que profanem a obra que o Senhor fez por intermédio de Cristo Jesus, né? Ainda fala, impuro ou profano, como foi Esaú. Então, Esaú foi profano. E é algo assim, profundo espiritualmente falando. Por quê? Por um repasto, ou seja, por uma comida, Esaú vendeu o direito de primogenitura, né? Ou seja, é a mesma coisa que se eu ou você, depois que nascemos de novo, nascemos de Deus, da água e do Espírito, ao invés de buscar as coisas celestiais, pensar nas coisas celestiais, para podermos caminhar no caminho que conduz à salvação eterna, troquemos isso por algo terreno, por algo passageiro, carnal, ou ouçamos a nossa carne e não ouvimos o Espírito de Deus. Isso faz com que nos tornemos impuros
ou profanos, né? Impuro é aquele que não se purifica pela palavra. O profano é aquele que profana o sacrifício de Cristo. Depois a gente vai ler esses versículos, mas lá no final desse vídeo a gente vai ler algo que é referente a isso aqui, certo? Melhor, vou ler agora. Então vou ler aqui, ó, acabei de encontrar Hebreus capítulo 10, versículos 28. Vou ler do 28 até o 31 só, mas se você quiser ler todo o capítulo 10, é tremendo, ó. Diz assim: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Isso concernente à lei de Moisés, 10 mandamentos, lei do templo, as leis civis da antiga aliança. Isso tudo é referente à antiga aliança, né? Feita no Monte Sinai. 29, ó. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Né? Então, nós conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, né? A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Quando alguém, né, calca aos pés o Filho de Deus e profana o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultraja o Espírito da graça, né? Essa pessoa está pecando contra o Espírito Santo, certo? Vai cair nas mãos do Senhor, vai receber a ira de Deus. Mesmo depois de ter sido perdoado dos pecados, a pessoa, ao invés de se manter na palavra, não. Ultrajou o Espírito da graça, calcou aos pés do Filho de Deus, o Filho de Deus, né? Calcou aos pés, ou seja, pisou em cima, é como se tivesse pisado em cima dele, né? O rejeitado, certo? E profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Mas o que isso quer dizer, irmão? Lembrei aqui, ó, o Senhor me fez lembrar aqui de Hebreus 6, né? Olha só. Hebreus 6, a partir do 4, diz assim, ó: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Olha só como que isso é grave. Então, isso aqui que acabamos de ler, Hebreus 6, do 4 ao 6, é ligado àquilo que nós lemos em Hebreus 10. Profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado, né? A pessoa é iluminada através disso, através de Cristo, né? Com isso ela aprova o dom celestial e se torna participante do Espírito Santo, que lá é chamado de Espírito da graça ou Espírito de graça, né? Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, né? E caíram. Essa pessoa profanou tudo isso aí, né? Profanou o sangue de Cristo, calcou aos pés o Filho de Deus, ultrajou o Espírito da graça, né? É impossível outra vez renovar essas pessoas ou essa pessoa que fez isso para arrependimento, porque não existe mais sacrifícios pelo pecado. O único sacrifício perfeito por todos os pecados foi o de Cristo. Então, uma vez que a pessoa já foi perdoada do seu pecado, não pode mais ser de novo se ela pecar contra o Filho de Deus
contra o sangue da aliança e contra o Espírito Santo, mas é principalmente contra o Espírito Santo, certo? Como o Senhor falou lá, se eu não me engano, Mateus 12, né? Da pessoa chamar uma obra feita pelo Espírito Santo de obra feita pelo espírito de Satanás, ou por Beelzebu, ou por algum outro demônio, certo? Então, como essa introdução ficou bem longa, né? Nós vamos fazer uma segunda parte para a gente entrar logo no assunto sobre Esaú, Jacó, Rebeca e Isaac, né? Então, lembre-se bem o que Deus fala acerca de Jacó e Esaú lá em Malaquias 1 e o que Deus fala sobre Esaú em Hebreus 12, que ele foi profano. Então, tudo aquilo que nós ouvimos sobre Jacó, de ele ter feito algo ruim contra o pai e contra Deus, digamos assim, né? Muitas pessoas falam isso, né? Até sobre Rebeca também. Não tem essa gravidade toda que eles estão dizendo por aí. Mas calma, nós vamos entender isso pelas Escrituras, tá bom? Eu vou gravar um outro vídeo acerca disso e estaremos assistindo a seguir. Amém? Curta, comente, compartilhe o vídeo aí e vamos nos ver na segunda parte. Amém? A paz do Senhor.